Qual a importância da Ucrânia para a China? Você já se fez essa pergunta? A China investiu bilhões na Ucrânia a partir de 2019. A Ucrânia faz parte da nova Rota da Seda. Ao mesmo tempo, a China tem demonstrado bastante ambiguidade em relação à guerra na Ucrânia. Não condenou a Rússia na ONU, também falou que a amizade entre a Rússia e a China é sólida como uma rocha. Mas será que esse relacionamento entre Rússia e China é tão tranquilo quanto parece? Há colonos chineses na Sibéria e os russos siberianos estão em conflito com eles. Pessoal, o vídeo de hoje tem mais perguntas do que respostas. Oi pessoal, tudo bem? Eu sou Juliane, você está no canal Vai e Veja, por aqui eu falo a respeito de história e literatura. Se você se interessa, se inscreve por favor. Eu peço que você utilize o campo dos comentários, manda esse vídeo para os seus amigos e não se esqueça do seu like, tudo isso é bastante importante. A China tem demonstrado uma posição bastante em cima do muro em relação à guerra na Ucrânia. Inclusive Biden chegou a ameaçar a China. A China disse que está do lado certo da história, acrescentou que o posicionamento chinês está alinhado ao desejo da maioria dos países. O presidente Xi Jinping pediu o fim da guerra. Ao mesmo tempo, a China disse que a amizade entre a Rússia e a China é sólida como uma rocha. O que não está dito nessa história toda é que a Ucrânia recebeu bilhões em investimento chinês. A Ucrânia faz parte da nova Rota da Seda. Os chineses investiram muito em infraestrutura na Ucrânia, em portos, inclusive no metrô de Kiev. Vários conglomerados chineses atuam na Ucrânia, como por exemplo a COFCO, que é um conglomerado de produção de alimentos, a Huawei Technologies, que inclusive estava com um projeto gigantesco de internet no metrô de Kiev. Também várias construtoras chinesas estavam atuando na Ucrânia. Foram mais ou menos 18 bilhões em investimento chinês, bilhões de dólares, né, investimento chinês na Ucrânia. Isso a partir de 2019. Essa aproximação da Ucrânia com a China começou antes do governo Zelensky e o Zelensky deu continuidade. E eu tenho uma pergunta: como a China está vendo o prejuízo que ela está tomando na Ucrânia? Porque inegavelmente a China está tomando prejuízo, o país está sendo destruído. Vários analistas ocidentais já falaram que erraram na avaliação de Vladimir Putin. Eles acreditavam que o Putin invadiria somente ali a região do Donbass, as regiões separatistas de Donetsk e Lugansk, e não o país todo, e que muito menos eles poderiam imaginar que Putin sitiaria uma cidade como Mariupol. Qual é a avaliação dos chineses em relação a tudo isso? Não é claro. A invasão na Ucrânia fortaleceu a OTAN, isso é nítido. A Alemanha, que era um país que investia muito pouco em armamentos, já destinou 2% do seu PIB para isso. A Ucrânia não poderia fazer parte da OTAN, justamente por conta do conflito com os separatistas russos na região do Donbass. Nenhum país que está em conflito pode fazer parte da OTAN. A Angela Merkel já havia barrado a Ucrânia 2 vezes. E, possivelmente, se fosse o caso, a Alemanha barraria a 3ª. A Alemanha depende do gás russo. Os alemães, as empresas alemãs, tinham um projeto gigantesco que era o Nord Stream 2, que era metade das empresas alemãs e metade da Gazprom. Inclusive esse projeto faliu. E as empresas alemãs tomaram um prejuízo imenso, assim como a Gazprom, obviamente. Então, a Ucrânia na OTAN estava fora de cogitação.
E a outra justificativa do Putin foi a questão do neonazismo na Ucrânia, né? A gente já falou muito a respeito disso aqui no canal. Não procede, tá? Dizer que todos os ucranianos são neonazistas é mentira. Somente 2% da população ucraniana votou na extrema-direita ultranacionalista e com essa invasão, as milícias, inclusive o Batalhão Azov, saíram fortalecidos, tá? Então, se ele quis combater esse pessoal, se a gente acreditasse, né, que a questão era essa, não deu certo. Uma coisa a gente sabe, né? Tanto capitalistas ocidentais quanto chineses, de qualquer país, qualquer cultura, eles não aceitam perder dinheiro. E eles não perdoam isso. Como a China vai cobrar isso da Rússia, eu não sei. Não é claro. As empresas ocidentais, os grandes conglomerados e os países como Estados Unidos, Canadá, Europa e tal, que tinham grandes investimentos na Ucrânia, eles estão tentando, a partir das sanções, causar um golpe de Estado na Rússia. Né? Eles estão tentando derrubar o Putin. Se isso vai acontecer ou não, nós não sabemos. Né? Inclusive, nós conversamos a respeito dos oligarcas russos, né? Tem vídeo aqui no canal. Então, tem muitos oligarcas que possivelmente estejam apoiando o Putin. Né? Então, e alguns oligarcas já falaram que não. Já estão cobrando do Putin alguma posição. Além dos grandes investimentos da China na Ucrânia, os chineses compraram do país os últimos porta-aviões de tecnologia soviética, a estrutura de um caça Su-33, motores para as aeronaves chinesas, aeronaves de treinamentos, destroyers e tanques, assim como aeronaves de transporte. Também há bastante técnicos ucranianos que trabalham em empresas privadas na China. E tem uma coisa acontecendo que nós não sabemos o tamanho disso, porque a imprensa russa é censurada, mas há colonos chineses na região da Sibéria. E os russos estão em conflito com eles, porque, segundo os russos, os chineses estão derrubando a floresta lá e gerando uma concorrência desleal. E parece que os chineses estão plantando na região da Sibéria. O governo russo está fazendo vista grossa, porque depende agora completamente da China. E o jornal Asia News, ou Ásia Jornal, né, traduzindo, descreveu a situação dessa forma, abre aspas. A disparidade no número de habitantes, os russos são cerca de 1/10 dos chineses, significa que a China tende a cada vez mais considerar a Rússia como uma modesta província do seu império. Então, pessoal, aí eu faço uma pergunta para vocês, eu ainda não tenho a resposta. Qual o preço dessa, entre aspas, amizade entre Rússia e China para os russos? Como a China vai cobrar isso da Rússia? Como os empresários chineses estão vendo isso? Os seus investimentos na Ucrânia irem para o ralo? Nós ainda não temos a resposta, né? Lembrando, pessoal, que mesmo a China sendo um país não democrático, Xi Jinping deve satisfação ao Partido Comunista Chinês, aos empresários da China e também aos bancos. É muito complicado, pessoal, a gente tecer avaliações enquanto as coisas estão acontecendo. Nós ainda temos poucas informações. Nós sabemos que a China tende a ver tudo a muito longo prazo, enquanto o Ocidente pensa a curto e médio prazo, os chineses tendem a pensar a longo prazo. E
Eles veem as coisas de forma completamente diferente do que a gente vê. Mas uma coisa é certa, nenhum capitalista, como dito, aceita perder dinheiro. Então, pessoal, eu espero muitíssimo que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Peço sua gentileza para que você não deixe de se inscrever nesse canal, curtir e compartilhar esse vídeo. Um abraço e até mais.